Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast da New X. Estamos começando mais um episódio. Aqui a gente fala do mercado de PPF, de acessórios automotivos, de estética automotiva. Então esse é o nosso público. A gente conversa aqui com lojas e interage com esses empresários que compartilham essas experiências e dicas de como melhorar o nosso mercado e o nosso negócio no dia a dia. Antes de iniciar e apresentar os convidados e a minha co-host aqui que vocês já conhecem, não deixe de se inscrever aí no canal, de deixar seu like, mandar seu comentário, vai comentando aí, vai falando aí embaixo com a gente. Rafaela Viladangos aqui junto comigo. Muito boa noite, mais um episódio, né, dessa terceira temporada aqui do podcast New X. E hoje a bancada tá mais pesada, não tá, Anderson? Hoje tá pesada essa bancada aqui, não tá? Hoje a gente recebe uma loja que tem muita história aqui, convidados especiais, sim, direto de Mogi Mirim, Jobasa Acessórios Automotivos. E o cara veio aqui equipado. Eu convidei o Gustavo e ele trouxe o seu João, que é o pai, né? O fundador de tudo aí. Nada menos que o meu pai. É isso mesmo. Eles não só representam, né, a loja Jobasa, mas também representam muitos anos de história, né? Mais de 50 anos de história. E eu estou ansiosíssima para saber de tudo. E é um orgulho ter vocês aqui. Muito obrigada por ter aceito aqui o convite. Ele veio só acompanhar, né, Gustavo? A gente falou de jeito nenhum. Ele tem que ficar e participar. Eu não vou passar isso sozinho, né? Vem pra cá. Vamos participar também e contar da história. Gustavo, seu João, obrigado. Pois é. Por terem vindo aí participar. A gente se conhece, a gente estava falando com o Gustavo aqui. Sim. Eu falei, acho que a gente conhece uns 5, 6 anos, a gente se conhece já tem 10 anos, 10 anos de história, né, Anderson? Primeiramente, obrigado pelo convite, estou aqui muito feliz com a oportunidade de poder participar com vocês. E trazer o meu pai também, que está sempre nos acompanhando, uma grande pessoa ao nosso lado. Legal. Seu João, então, seu João, Gustavo, vocês, uma das coisas que a gente gosta de ouvir aqui também é um pouquinho da história, né? Falando, a Jobasa hoje tem quantos anos? Jobasa agora, dia 12 de abril, fará 53 anos de idade. 53 anos. E aí eu olho pro Gustavo, novinho assim, bonitão, né? E aí eu falo, cara, 53 assim, né? Anos de loja. Aí eu falei, mas isso aí começou onde, Gustavo? Ele falou, meu pai. Eu falei, então vamos colocar ele na mesa para contar essa história também. Né? O Gustavo não existia nessa época ainda, né? Não tinha o Gustavo. Não tinha tão Gustavo. Novinho assim, né, Anderson? Então a história também já vem de bastante tempo. Já frequento a empresa desde os 13 anos de idade. Então a gente vem participando, vem desenvolvendo todo um trabalho junto, né? Legal. E a empresa começou como uma autopeças, né, no ano de 1972, no centro de Mogi Mirim. Era uma loja de esquina, na rua principal da cidade, no centro. E foi aí, o seu João que... Em frente ao Mercadão Municipal, e era uma das ruas mais movimentadas de Mogi Mirim. Nessa rua, num pequeno espaço de quase 100 metros, ela tinha armazém, tinha empório, tinha, que hoje virou supermercado, tinha açougue, tinha tudo concentrado ali, mais o Mercadão Municipal. Então, e o movimento na época começava logo cedo, 7h30 da manhã, você estava com a loja aberta, ia até às 6 horas da tarde, sábado inclusive. Nessa época nós trabalhávamos só com peças automotivas quando eu comecei. E as marcas de veículos eram poucas, né? Eram poucas marcas. Depois nós fomos mudando, fomos passando para peças de caminhão, depois o mercado foi pedindo peça para tratores também, depois começamos a trabalhar com lataria de carro, com borracha, enfim, com bastante coisa. E nessa época, logo depois, nós fomos a primeira empresa regional a ter uma retífica de disco de tambor de freio, de caminhão, de disco de carro, os primeiros carros com freio a disco na frente, né, Corcel, Opala, isso era uma novidade. E a gente recuperava tudo isso.
sabia? Então, isso foi até um determinado momento em que a loja ficou pequena, o espaço foi ficando pequeno, eu fui alugando do lado, abri uma filial do lado, e aí chegou um determinado momento que aqui não dá mais. Então, mudei o espaço, comprei um espaço na entrada da cidade, que hoje é a rua principal da cidade, e hoje estamos instalados lá no prédio da nossa propriedade. Na época, quando ele construiu esse prédio, era uma rua que não tinha muito movimento, mas foi uma questão visionária, né, do Sr. João, né? Mas você vai sair do centro da cidade, vai para lá? Falei, fui. E realmente foi problemático, porque a concorrência é assim, da onde eu saí, logo depois, não no meu lugar, mas o pessoal veio, montou, e aí, como todo comércio, tem os altos e baixos, e passamos por tudo, conseguimos continuar andando. E lá, nesse novo lugar, que hoje estamos até lá, mantivemos o mercado de autopeças até 1987, 85. O senhor fundou... Nós fizemos a mudança, você fala. Nós fizemos a mudança para lá. Mas a empresa foi fundada em que ano? 1972. E mantém o mesmo CNPJ até hoje. Desde 72. Desde 72. E o nome? Jobasa Autopeças. Por quê? Porque naquela época era muito comum um empresário colocar como nome da empresa a sigla do seu nome pessoal. Uhum. O meu nome é João Batista Sanseverino. Daí o nome Jobasa, né? Daí o nome Jobasa. Como também em Mujimirim tinha Jovira, que era João, Vitório e Raul, empresa, Agmase, Agnello, Marcos, Elante. Isso era muito comum na época. E quando o senhor começou esse negócio, como é que o senhor entrou nesse mercado de autopeças? Você já trabalhava nisso? Então, na verdade, a minha origem meu pai tinha uma fazenda. Eu trabalhei muito tempo na fazenda com meu pai. Mas sempre gostei de carro. Sempre. Uhum. Eu chegava, na minha época de mocidade, eu chegava da fazenda de sábado, 6, 7 horas da tarde, trocava de roupa correndo, saía, convidava 2, 3 amigos e vinha ver 1000 milhas aqui em Interlagos. Chegava em Interlagos, você não via nada, aquele nevoeiro, tudo fechado, passava aquela noite gelado em Interlagos, entendeu? Porque a gente tinha isso no sangue, gostava, né? Uhum. Então aí surgiu a oportunidade eu já trabalhava na agência Ford, vendendo caminhão e caminhonete, naquela época. Aí, então surgiu a oportunidade de uma autopeça lá, com um amigo que não deu certo, quis vender e tal, eu aproveitei, comprei o ponto de negócio e aí começou a Jobasa. E não tinha os meninos ainda ou já tinha? Não, nenhum. Não tinha nada, era só eu e minha esposa. Só nós dois aí. Não sonhava ainda? Depois, não tinha. Em 72, o João, meu filho mais velho que está aqui, aliás, os 4 filhos nossos passaram pela Jobasa. Só abrindo parênteses, vocês são em 4 irmãos, né? O Gustavo, o José Augusto, que toca a loja também, uma das lojas, né? Exato. O Joãozinho, que é o que está aqui. E a Raquel, minha filha. A Raquel é bancária, foi bancária, aposentou-se no banco e, na verdade, quando moça, trabalhou na Jobasa. Acho que a primeira carteira dela foi efetivada na Jobasa, entendeu? Aí depois ela foi cuidar da vida dela e o João também trabalhou na Jobasa por um determinado tempo, me ajudou bastante nessa época. Inclusive, houve uma época, tudo isso motivado, porque nós conseguimos montar um kart clube em Mujimirim, com pista de kart, inclusive, e o João participava e participou do campeonato estadual e foi campeão paulista de kart na época.
E a gente passou a ser revendedor de kart em Mojimirim, nessa época. E aí o que aconteceu? O tempo passou, o jogo cresceu, e aí foi cuidar da vida dele. Foi cuidar da vida dele com outro ramo de atividade, e aí veio a geração nova. Na loja nova. Então, na loja nova, nós chegamos uma certa época que tudo foi mudando, né? A concorrência muda, o mercado muda, e foi mudando. E aí o Gustavo veio e chegou numa hora boa lá. Pai, vamos mudar. Eu sempre fui aberto à mudança. Nunca disse não. Eu me dou muito bem com esse tipo de coisa. Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento assim de segurar, fazer acontecer. Eu acho que a gente tem que pautar a vida pelos 3 P's: prudência, paciência e perseverança. Vamos tocar? Vamos mudar? Vamos. Pensa bem o que vamos fazer, e fizemos. E tivemos muita sorte. Agora, dificuldades, problemas, quem não os teve, né? Sim. Houve uma época na minha vida, e isso foi triste, inclusive. Eu estava na loja, novinha, mercadoria, tudo lá exposta, bem. E de uma noite para, num final de semana, de segunda para terça, de sábado para segunda-feira. Segunda-feira fui abrir a loja e encontrei a porta fechada por dentro. Falei, mas o que aconteceu? Aí dei a volta assim por trás da loja, o portão de baixo aberto. Fui ver, a minha loja tinha sido saqueada. Roubaram quase todo o meu estoque da loja. Essa região era uma região assim, não erma, mas tinha bastante movimento, mas foi lá, e aí isso trouxe um prejudicado muito grande para a gente, um prejuízo muito grande para a gente. Foi difícil a gente levantar de novo. Isso foi em que ano? 1987, 1980, por aí, 87, 90. Graças a Deus o tempo mudou, né? Sim. Veio a nova geração, aconteceu de mudança, veio o Gustavo, vamos mudar, mudou e estamos aí até hoje. E o Gustavo começou com uns 13 anos mesmo, indo para a loja, tudo. Nos meus 13 anos eu já ia para a loja, né? Então tinha ali uma atividade, é claro que eu sempre... Só para entender um pouquinho da cronologia aqui que eu tô... Você nasceu em que ano? Assim, em 80. Em 80. Exato. E aí, com meus 13 anos, eu comecei a frequentar a loja, né? Porque queria buscar alguma coisa, sempre participava ali. Passou por todas as áreas? Passei por todas as áreas. Quando você começou na loja aí com 13 anos, a loja ainda era só autopeça e... Era só autopeça. Então não tinha acessórios ainda? Não tinha acessórios. Tinha a parte dos discos, né? Tinha. Havia um balcão na frente da loja, para você ter uma ideia, desculpa, de quase 10 metros de comprimento. Assim. Era muito comum isso. Sim. A primeira coisa que ele fez foi derrubar o balcão. Já chegou chegando. Não com os 13 anos, né? Mas na verdade, com 13 anos. Mas já incomodava. Com os 13 anos você estava olhando já aquele balcão. Ali, fui trabalhando. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, foi a hora em que a gente tomou a decisão de fazer a mudança, né? Que era só autopeça e a gente precisava inovar. E a inovação dentro do nosso negócio passou a atender a parte de acessórios, que na época estava em evidência. Os carros eram populares, os veículos não tinham equipamentos, não tinha som, não tinha alarme, não tinha vidro, não tinha trava. Então a gente viu essa oportunidade, um nicho de negócio para poder começar a tentar alavancar a nossa empresa. Porém, é uma cidade pequena, estava começando nessa área, não tinha muita mão de obra, não tinha muita gente. E aí eu consegui trazer o Leandro, que está com a gente até hoje, que é o Baca,
Você vê desde aquela época, né? Trabalhar com a parte de acessório, tá comigo até hoje. Desde 97. Desde, na verdade, 98. 98, essa época aí. E aí eu precisava também fazer a aplicação de película, né? Que é o Insufilme. Só que não tinha gente, né? O Leandro veio tocar a parte do acessório e eu precisava fazer a parte de película. Eu falei, pô, mas como é que eu vou fazer, né? Eu vou me especializar nisso. E aí descobri em Campinas uma pessoa que fazia distribuição de películas para vidros, né? Que é o Insufilme. Conversei com ele, falei, eu preciso aprender a instalar em Insufilme. Aí ele me chamou, me acolheu dentro da empresa. Passei a frequentar ali quase que um mês. Todo dia saía ali, pegava o ônibus na estrada, na SP-340, descia em Campinas, passava o dia na loja, no final do dia voltava. Fiz isso quase um mês. Então, recebi muito, assim, base, né, para poder começar o meu negócio, né, de aplicação de película. E a coisa foi tomando uma proporção grande, né? A gente começou, né, a desenvolver o trabalho, começou cada vez mais ficar profissional naquilo. E o negócio foi também aumentando, a demanda foi sempre crescente, né? E aí, logo em seguida, eu precisei de mais gente, né? Falei, sozinho não vou dar conta, porque tinha muita demanda de película. Tanto é que no ano de 98 foi quando regularizou, né? Uhum. Quando liberou a utilização de películas para vidro em veículos, né? Então, o CONTRAN liberou essa norma aí. Aí eu fui falar com o meu irmão. Até então, o José Augusto não fazia parte, né, da empresa. Falei, Zé, tô precisando de gente aqui, vem compor o time e vamos assumir essa posição para que a gente possa alavancar aqui esse negócio. Aí o Zé veio para a loja, o negócio foi aumentando, o fluxo crescendo e cada vez mais precisando de gente, né? E aí tive a oportunidade de formar vários aplicadores, né? Então, dava o treinamento, começava a passar tudo aquilo que eu aprendi, comecei a replicar todo esse conhecimento e fui formando uma equipe, né? Tem aplicador ainda comigo até hoje, né? Tem muita gente que saiu, montou loja, foi fazer outro negócio, mas a gente conseguiu formar grandes pessoas. E né? isso tudo no mesmo espaço que era da Autopeça. Tudo no mesmo espaço. Então, era uma loja, né? Como meu pai falou que tinha um balcão grande na frente, né? Falei, eu preciso pôr carro aqui dentro. Primeira coisa foi lá, quebrei o balcão, metade ainda, por um período, ficou Autopeça, e a outra metade ficou trabalhando somente com o serviço. E nesse tempo tinha também o Everaldo, né? Que está conosco até hoje, que é nosso gerente lá, está há 38 anos conosco. Tem uma vida, um tempo dedicado de uma forma muito grande, da família. E eu falo, Anderson, que a Jobasa realmente é uma família, sabe? A gente trata aí os nossos colaboradores como pessoas de dentro de casa, né? Porque são pessoas que dão a sua vida, né, para o negócio. Todo mundo vive disso. Então, o Everaldo está com a gente, tocando a loja de Mojimirim junto com o meu irmão, né? E a gente vem desenvolvendo e fazendo. E como é que foi pro seu pai aí, quando você chegou para ele e falou, pai, eu quero quebrar esse balcão aqui, pôr o carro para dentro da loja? Porque assim, ele desde 1980, né? 1972, né? 72, quando abriu a loja. Começou, aí. Exato. Aí até 98 é bastante tempo sendo autopeça, e é um mercado mais tradicional, até hoje, na verdade. Sim. Eu conheço bastante autopeça no Brasil, que ainda é o balcãozão grande, a entrada da loja é o balcão. Inclusive, nos treinamentos a gente fala, né, ó, loja de acessório não é loja de autopeça, não tem que ter balcão, né? Exatamente. Você já nessa época chegou e falou, precisamos mudar isso aqui, precisamos diversificar, que senão a gente vai ficar para trás, né? E foi um tiro muito certeiro, né? Deu muito certo. Falei para ele, vamos lá, vamos quebrar esse balcão, vamos trabalhar aqui com um carro, vamos encher essa loja de veículos. Chegou um determinado momento que não cabia mais carro dentro daquele espaço. Tinha fila. Vamos tirar outra parte. E como é que foi nesse primeiro momento para o senhor se desfazer, ou será que eu vou abrir mão do negócio? Porque é bastante tempo, né? Não deu aquele frio na barriga? Deu, Anderson, mas sabe o que acontece? A gente tem que acreditar naquilo que está fazendo, né? Você começa a perceber que a coisa
está tomando pé, está indo, o fluxo de gente, de consumidor está aumentando. Na verdade, era uma novidade lá em Mojimirim, isso. E isso fez com que vamos mudar, e mudou mesmo. Tem uma coisa, Anderson, que assim, tem meu pai sempre na retaguarda. O que ele sempre fala, vai na frente que eu vou dar a retaguarda aqui atrás. Essa experiência dele tem uma felicidade muito grande de ter o meu pai junto no negócio. É uma coisa muito bacana, né? Com certeza. Por outro lado, ele fala como filho para pai, mas eu falo para você também o seguinte, eu acho que criação de filhos, a gente tem que criar sempre com o pé no chão. Isso, nós, graças a Deus, sempre conseguimos fazer. Mas passamos por tudo. Nessa nova atividade de filme, tem uma coisa até engraçada que aconteceu com o Gustavo Zuzella. Num dos primeiros carros, quer dizer, então foi virando, carro novo, carro isso, aquilo, tava o carro comum chegando, fazendo, aconteceu. Aí o empresário grande lá de Mojimirim mandou um Audi. Cara, era uma Audi A6, carro recém-lançado, era uma máquina. Recém-lançado. Carro top. E o Zé e o Gustavo foram fazer. Aí foi até engraçado, porque foram fazer o corte do para-brisa. Ele não esquece, né? Foi no dia do meu aniversário, você acredita? Olha o aniversário dele. Foi colocando isso, aquilo, tá. Não, na verdade, fui lá, removeu o retrovisor. Removeu o espelho retrovisor para poder fazer a aplicação do filme, né? Do para-brisa, né? Aplicação interna ali. Aplicação interna. Um espelho era igual do Golf e tal, era só girar ali e tal. Que eu fui movimentar. Foi o Zé. O Zé pegou no filme. Trincou o para-brisa. Trincou o para-brisa, cara. Trincou o para-brisa inteirinho. Puta, era um carro recém-lançado, uma Audi A6 top, cara. O que nós fazemos, pai? Falou, a primeira coisa que você vai fazer, meu filho, você vai ligar pro dono do carro. E vai contar para ele o que aconteceu. Tá certo? E vamos ser responsáveis por isso, claro. A credibilidade está exatamente a isso, você ser responsável por aquilo que você está fazendo. Exatamente. E transmitir, né, essa situação. Foi o que eles fizeram. E agora, né, que nós vamos arrumar um para-brisa? Vocês peçam um tempo para o dono do carro e saem correndo atrás. Enfim, aí nossa rede de contato, né? Conversa com um, conversa com o outro, tá? Achei um cara aqui em São Paulo, tinha uma distribuidora de vidro. Você tem o vidro assim? Você vai, tenho. Colocou no carro, levou lá, fizeram a troca, fizemos a instalação da película e tudo resolvido. Perfeito. Só o prejuízo de presente de aniversário. Só o prejuízo. Você imagina o valor que eu paguei no para-brisa do Barro de 6 na época. Foi uma cacetada. Mas essa segurança que você tem com seu pai é incrível mesmo. Eu não conhecia seu João. Mas antes de começar o podcast aqui, ele pediu sua mão, né? Segurou sua mão e deu uma força assim pro filho. Sabe que lindo, seu João, porque é difícil mesmo trabalhar junto em família. A gente sabe que os maiores problemas quando a gente tem uma empresa familiar são os conflitos. Cada cabeça é um mundo, né? Sim. E ver vocês dois se apoiando nesse momento que você diz assim, pai, sua mão tá gelada, e um apoiando o outro e dando essa força, é lindo demais, viu, gente? Mas vocês são um exemplo. Eu quero ressalvar uma situação que o Gustavo começou a contar e parou. A nossa empresa, que tem tanto tempo, graças a Deus, nós temos pouca rotatividade de mão de obra, sabe? O pessoal que está lá conosco está lá há bastante tempo. Você vê, o Everaldo, que é esse gerente da Jobasa em Mojimirim, está lá conosco há 38 anos. Entrou lá como um guardinha. Ele fazia emissão dos cheques assim da máquina da datilografia. E isso eu estou pretendendo fazer uma brincadeira lá com o pessoal, que é o seguinte, há uma mesa lá que eu vou e mandei reformar uma máquina Olivetti da datilografia e vou deixar do lado, sabezinha, com umas folhas de papel sulfite. Quando o pessoal começar a bolar muito, vem cá, põe papel sulfite e vai lá, põe a sua história aí para ver como é que é, né? Sim. Porque é completamente diferente. Então, ressalvo sempre, a gente está aí, estamos há tanto tempo no mercado, mas a gente não pode deixar de fazer esse comentário.
que são os nossos colaboradores. Eu não gosto desse nome colaboradores, e sim colegas de trabalho, né? Trabalhamos juntos, eles estão conosco há bastante tempo. E agora a parte da filial que o Gustavo vai contar, estamos há 16 anos, né, Gustavo? 16 anos, né? O pessoal que está lá também está conosco desde essa época, sabe? Nós temos que ter ao nosso lado pessoal de peso, de responsabilidade, que está vendo que a gente está trabalhando, não é só para a gente, é para a gente e para eles também. Já deu para entender o porquê vocês retêm tantos profissionais de tanto tempo, né, que vocês conseguem ter. Porque a gente vive disso. Sim. Seu João, vive para isso. E o Gustavo sempre foi assim, muito responsável. Assim, no começo teve que dar uns apertão, uns gritos lá na loja. Moleque, vem para cá, vai para lá. Sabe o que acontece? O Anderson, o Gustavo sempre foi muito responsável, sabe? Ele tem assim, esse lado dele, assim, de firmeza, tal, tudo mais. Então, são dois lados diferentes. Quer dizer, são dois diferentes. Gustavo é um lado mais pesado, mais profissional, mais firme. O Zé Augusto também tem um lado profissional dele firme, mas é mais alegre, é mais brincalhão e tudo mais. Então, um leva o outro, um faz, o outro segura. Eu bato e meu pai assobra, né? E dava uns estresses entre eles aí? Dá. Porque família. Mas é legal, porque assim, geralmente toda família tem os estresses, né, entre eles. Sim. Mas trabalhar junto, que nem você, os irmãos, o pai junto, por tanto tempo, Sim. E eu conheço vocês há uns 10 anos, e nesses 10 anos eu sempre, às vezes que eu fui lá, sempre todo muito bem, o time engajado, vocês engajados. É difícil, como é que vocês, o que vocês faziam para manter esse relacionamento? Porque eu imagino que em algum momento saía faísca. Eu acho que o respeito é algo que é muito importante, né? Então a gente se respeita muito, respeita a opinião do outro, né? Ouve, né? Absorve, vê o que pode tirar de proveito e sempre chega num denominador comum ali. Nunca se opõe, né? Sempre as coisas ficam muito bem resolvidas. Então, o respeito é algo que realmente tem que ser levado em conta. E a gente se respeita muito. Claro. Né? Mas acontece, viu? É assim, tem respeito, é necessário ter, mas tem que ter visão de futuro. Quer dizer, o meu futuro, que futuro que eu tenho pela frente? Tem aquilo que estou bem de vida, não tem problema nenhum, mas eles são muito mais moços. O futuro está aí pela frente, tem que buscar coisa nova, tem que buscar novos mercados, novidades e tudo mais. Você tem que estar por dentro e ativo nessa situação, né? E quanto a esse aspecto, tanto o Gustavo como o Zé Augusto são parceiros nesse sentido, sempre procurando a novidade, né? Exato. E aí depois, o Gustavo, começou o negócio, o filme, foi indo tudo muito bem. Sim. Aí veio a segunda loja. A segunda loja veio em 2009. Na verdade, a gente tinha essa necessidade de fazer o crescimento, né? O filme foi, durante todo esse tempo, o filme que foi o grande diferencial, desde 98 para frente. Exatamente, a parte de filme e acessório também, né? Que veio junto com o filme. A gente também veio, né, desenvolvendo novos profissionais, novos produtos e veio escalando, né? Aí em 2009, nós abrimos a nossa unidade em Mogi Guaçu. A gente estava procurando um local para fazer a abertura e aí surgiu uma oportunidade. A gente sabia que estava encerrando a atividade de uma empresa com 50 anos de mercado também, uma empresa bem conceituada em Mogi Guaçu, com muitos anos de mercado e que estava fechando. E aí nós vimos a oportunidade de conversar ali com os proprietários e acabamos fazendo um negócio. Eles fecharam e a gente abriu a Jobasa. Então abrimos a nossa segunda unidade em Mogi Guaçu. É a terceira, verdade. Só um detalhe. Também nessa terceira unidade houve necessidade, por bem, de quebrar uma bruta de uma porta para que eu estava de roubar. Foi quebrar de coisa de novo. Não tem jeito, né? Precisa... Pai, vamos quebrar aqui. Não teve nem dúvida, derrubou assim, uma parede enorme lá. E na época até, assim, a loja era uma loja muito grande para a nossa atividade. É um espaço enorme.
E ali ele desenvolvia algo que era muito parecido com o nosso. Ele também trabalhava com acessório, mas também trabalhava com pneu. Então ali era um centro automotivo. Então fazia serviços de mecânica, freio, suspensão e tudo aquilo que é relacionado à parte, né, de manutenção veicular. E aí eu falei, vamos continuar, né, com o que nós já sabemos e vamos agregar novos produtos. Então aí veio uma outra oportunidade de melhorar o nosso negócio. Foi onde a gente ingressou e continua até hoje. Já está fazendo 16 anos. E quando vocês sentiram essa necessidade de expansão, foi para atender outro público, outra região, ou porque realmente vocês estavam precisando já realmente crescer? Porque não é tão longe, né? Sim, são cidades próximas, sim, mas a gente via a necessidade de fazer uma nova abertura para atender novos públicos e também expandir o negócio, né? E a loja, você teve uma mudança aí de uns anos para cá, vamos considerar de uns 10 anos para cá, que você passou a focar em mais coisas premiums, assim, ou sempre foi? Porque desde que eu conheço a loja, eu vejo que você sempre vem trabalhando mais focado para atingir um público cada vez mais premium, carros mais... carros mais completos, mais selecionados, né, do mercado. Exato. Anderson, nesse meio tempo a gente também fazia um trabalho muito grande com concessionária. Nós terceirizávamos todo o serviço de acessório, né? Então essa parte de película a gente tinha equipes destinadas a esse setor, né? Então era uma loucura, né? O pessoal trabalhava, atendia a concessionária e sempre na película que era aquele modelo convencional de entrada. E aí, Anderson, foi quando eu comecei a ver uma situação assim de buscar produtos que tenham melhor eficiência, melhor qualidade, buscando sempre esses carros mais premium. Maior, né? Valor agregado. Valor agregado. A gente parou de trabalhar com concessionária, virou a chave, começou a trabalhar com produtos de valor agregado maior, e aí a gente foi desenvolvendo tudo isso. Né? Essa saída concessionária, porque você trabalha há muito tempo, você tem muito volume. Muito, né? Volume, e exatamente. Faturamento. Exato. Essa opção de fazer essa virada de chave, de falar assim, não vou mais atender concessionário, vou focar na loja e trabalhar com produtos premium. Exato. Essa visão, como é que foi essa mudança e esse entendimento? Porque não é fácil. Não é fácil, algo que já está rodando, exatamente, funcionando, já tem todo um sistema. E aí chegou um determinado momento que a gente viu a necessidade de realmente mudar, né? Quando nós mudamos, foi assim, né? Realmente uma virada de chave. A gente buscou trabalhar com outras marcas, né? Que são produtos que têm valores maiores, né? E tudo mais. E a gente vem... E foi melhor fazer isso ou não? Foi melhor. Foi melhor porque a gente conseguiu fazer mais com menos, né? Anteriormente você tinha que ter uma equipe muito grande de cara para fazer um volume gigantesco de trabalho. E aí a gente passou a atender menos veículos com valores mais altos no faturamento, né? Com isso consegui até dar uma enxugada na equipe, dar uma diminuída no pessoal de produção, dando até mais qualidade para a própria empresa, né? Porque antes você não tinha tempo para nada, era aquela demanda gigantesca, aquele negócio maluco. E aí quando veio essa mudança, a gente conseguiu colocar mais o pé no chão e dar uma organizada na casa. Nessas mudanças que você vem tendo visão e vem melhorando, entrou o PPF também, né? Exato. Tem o quê? Você veio aqui desde o lançamento, né? A gente tem desde amizade. Desde o lançamento, cara. E isso é um outro negócio que você decidiu acreditar. Como é que é isso? Como é que foi o PPF, a introdução, essa abordagem na loja? Sim, Anderson, ao longo de toda essa trajetória, né, a gente sempre busca novos produtos, né? E aí o PPF estava chegando no mercado, né? E foi quando surgiu a oportunidade de começar a trabalhar junto com a New X. Eu falei, eu tenho que abraçar essa oportunidade. É um produto novo, produto de valor bem interessante, a gente precisa trazer ele para a empresa. Foi onde a gente começou a trabalhar.
2022. Gustavo está com a gente desde o começo. Assim. Desde o começo. Você veio no lançamento, né? Veio no lançamento também. Mas eu tenho uma curiosidade, porque eu já escutei muitas pessoas falaram assim, Rafa, quando o Anderson lançou realmente a New X, eu juro que eu senti um pé atrás, porque é um produto que o brasileiro não acreditava tanto, não tinha tanto contato com o PPF, mas a gente sabe que ele é visionário. Exato. Quando o Anderson te contou sobre essa novidade que seria PPF, o que você sentiu? De verdade? Você acreditou de cara ou você ficou um pouquinho com o pé atrás também? Eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, porém, eu acredito muito no trabalho do Anderson, Sim. porque quando ele faz um trabalho, um negócio é para explodir, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Então, tem toda essa estrutura, todo Sim. esse engajamento, esse conhecimento. O Anderson conhece praticamente todas as lojas do Brasil, né, Anderson? Todas mesmo. Todas as lojas. Eu acho que não tem quem não conheça o Anderson, né? Então, o trabalho que é feito, o trabalho que é realizado é fantástico, né? E a gente tem... Acreditou pela pessoa, né? Primeiro, pessoa. porque você sabe que ele não ia trazer qualquer tipo de produto. Exatamente. E ele fez em tão pouco tempo estourar, não foi? Estourou, explodiu, Estouramos juntos, né? Sem dúvida. Sempre juntos. Gustavo acompanha a história há bastante tempo, né, Gustavo? Exato. Isso já é uma longa data, né? Palestra, evento. Exato. Tudo e aí, quando eu falei para ele do PPF, ele falou, cara, mas eu vou no evento, Anderson, mas eu não trabalho com PPF. Não, eu falei, mas você não trabalha, mas você vai trabalhar. Ele falou, será? Será que isso aqui é o meu mercado? Eu falei, não, vem no evento. Ele falou, não, eu vou sim, lógico, eu vou te apoiar. No que você for fazer, eu vou te apoiar. Exatamente, o que for, tô junto. Ele falou, não, eu tô junto. Depois vamos ver o que acontece, né? Aí foi. E foi legal, porque ele é muito interessado. Logo depois do lançamento, ele me ligou, ele falou assim, Anderson, cara, eu não trabalho com PPF aqui, mas eu fui no lançamento, eu vi, eu quero trazer isso aqui. Eu posso ir aí com meu irmão no estúdio, ver como é que é, instalação, essas coisas? Eu falei, lógico. Ele veio aqui um dia, veio depois. Aí passou o dia inteiro. Cheguei aqui, tava o Gustavo ali dentro do box, mexendo, esticando. Aí ele falou, cara, isso aqui não é fácil, mas eu vou vender isso aqui lá na loja. Aí veio, como é que vende, e material, e ele interessado. Veio aqui várias vezes, né? Várias vezes. Eu posso ir lá no box de novo, ficar um dia com o Lucas? Eu falei, pode. Esse é o diferencial também, porque as portas estão abertas para todos os nossos autorizados, né? Mas são poucos que vêm realmente se dedicar, querer realmente aprender cada vez mais, né? Aquela coisa, né? Eu faço, aprendo, né? Então, eu busco sempre o conhecimento. E você tendo conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você, né? E nesse tempo todo, como é que, falando um pouquinho da loja, da parte comercial, a estruturação, todo ano a loja vem crescendo, sempre melhorando, evoluindo. Qual que é a tua estratégia para manter a loja sempre crescendo? E eu digo em estrutura mesmo financeira, vendas, comercial, e você ter sempre um percentual aumentando. O que você faz lá? Principalmente porque você tem um time que não tem tanta rotatividade, né? Sim. É uma empresa familiar. Mas qual a estratégia a tua principal estratégia para fazer a empresa estar sempre crescendo? Anderson, isso aí a gente tem que estar sempre em busca de novos produtos, né? Agregando valor e tem que sempre buscar aí essa turma que são as pessoas aí que estão envolvidas em venda, né? E tem algum processo, alguma coisa na venda, no dia a dia que você faz lá, que assim, obrigatório, o cliente entra na loja, ele tem que ser atendido dessa forma? Na verdade, a gente tem uma situação que tudo aquilo que é atendido, a gente faz um orçamento no sistema, né? Uhum. E aí, quando não tem essa venda concretizada, no dia seguinte a gente vai olhar, ver aquilo que não foi vendido e faz um contato com o cliente. Importantíssimo. Então isso a gente consegue muitas vezes converter essa venda, né? De uma coisa que às vezes o cliente chegou ali, não fechou o negócio naquele primeiro momento, mas que no dia seguinte de repente você ligou para o cliente e ele conseguiu retomar, né? Então isso é uma coisa que a gente faz bastante e tem dado resultado. Acompanhamento, isso é bom. E isso só dos clientes também que entram em contato por telefone, WhatsApp? Pelo telefone, WhatsApp. Tudo é gerado um orçamento. Tudo é gerado um orçamento, né? Em cima do orçamento a gente consegue estar tentando captar aqueles clientes que porventura não concretizaram a venda
né? E faz dessa forma. Legal. Que momento foi, Gustavo, que seu pai falou para você, filhão, agora você vai tocar a loja. Eu vou tirar um pouco o pé e você vai... Só, na verdade, foi assim uma coisa meio que natural, né? Porém, meu pai sempre continua, né, no trabalho. E dando sempre a retaguarda, mas quem toca mesmo sou eu e meu irmão, não tem jeito, né? Eu queria retornar ao assunto, quer dizer, a gente, não é que nós temos uma equipe assim bem formada, uma equipe assim com pouca rotatividade, com bastante tempo. Estamos abertos, sim, a novas contratações e tudo mais, porque isso é uma necessidade. Mas é uma dificuldade muito grande que aqui no nosso mercado nós temos. Não conseguimos você anuncia, procura, dá liberdade, tenta novas contratações e não consegue. O mercado é difícil. Agora, o fato de eu estar lá até hoje, Anderson, é o seguinte, eu sempre trabalhei na minha vida. Gosto, amo aquilo que eu faço. Então, a parte administrativa, por enquanto, quem faz sou eu. E eles tocam as coisas. Como eu falei, vocês vão tocando aí para frente, que aqui por trás... Claro que na hora que a coisa precisa ser conversada, a gente marca a reunião, conversa, troca ideia tal, e tudo mais. Mas estamos sempre abertos estamos sempre procurando novos valores, pretendemos fazer alguns cursos e tudo mais, dar liberdade para esse pessoal, mas é muito difícil, por enquanto. O maior desafio, acho que hoje de todas as lojas é essa questão da mão de obra, né? Exatamente, a mão de obra é algo que precisa ser muito bem trabalhada, né? É por isso que eu digo para você que aquela mão de obra que a gente tem hoje conosco, a gente tem que valorizar. Totalmente. Sabe? Valorizar e manter firme com a gente, porque você formar uma equipe é complicado. Leva tempo, demanda um fator muito grande assim de ensinamento. O Gustavo sabe melhor do que eu, o Zé Augusto. Então isso tem que ser trabalhado bem em cima e procurar manter, né? Você acha que hoje, nesse momento, o maior desafio que você enfrenta na loja hoje seria a mão de obra ou tem outros desafios? Eu acho que a mão de obra é um dos maiores desafios, Anderson. Como eu também faço muita parte operacional, eu costumo muitas vezes facilitar a vida dos nossos instaladores, né? Estou sempre junto, dando dica, trocando ideia, informação e munindo esse pessoal aí de ferramenta, né? Uma delas é sistema de corte computadorizado. Aqui no Brasil, quem praticamente iniciou com isso foi a Jobasa, né? No ano de 2014, 15, eu lembro que você trouxe uma plotter. Você tinha um software, tem um software, né? Não tem um software, a minha ideia era montar um software, né? Como eu precisava produzir mais, que eu atendia muita concessionária, eu precisava deixar aqueles kits de carro tudo cortado, prontinho, para que o processo fosse mais rápido e mais ágil, né? E eu fui atrás de um software, aqui no Brasil não tinha, né? Eu falei, precisava achar uma forma de melhorar esse processo. Comprei uma plotter e eu mesmo comecei a fazer os desenhos, né? Comecei a montar os meus templates, vetorizar desenho de carro. E hoje eu tenho praticamente, vamos falar, 98% dos carros aí eu tenho tudo com arquivos próprios. Eu lembro uma vez que eu fui lá, você tem os moldes, né? Um monte, né? Guardado. Tipo, os desenhos, os filmes, os liners cortados que você escaneia. Na verdade, isso foi uma das formas que a gente utilizou para poder fazer os desenhos, né? Então, tem tudo isso daí. Então, fui desenvolvendo todos os arquivos, hoje está tudo digitalizado, né? E tem essa facilidade. E aí, com essa plotter, isso começou a melhorar bastante o nosso desempenho no que diz respeito à agilidade, né? Processo de qualidade, assim por diante. Logo depois veio um monte de outros softwares aí que todo mundo hoje está fazendo uso de uma forma muito exponencial, né?
principalmente película, tem uma otimização boa, né? Tem bastante. E hoje está ganhando popularidade no PPF também, justamente porque está tendo volume e precisa entregar às vezes com maior velocidade e acaba que facilita o produto recortado. Exatamente. Hoje, como é que vocês enxergam o futuro da Jobasa aí? O que você imagina para o futuro? Como que você vê hoje a Jobasa? Anderson, tudo que tem de novidade você precisa trazer para sua empresa, né? A parte de acessório, por exemplo, os veículos hoje em dia estão saindo muito equipados, né? Hoje não tem mais aquela coisa de carro popular. A gente precisa inovar mais uma vez. Pensa em expandir, abrir mais loja? Então, talvez melhorar a nossa condição aí de produtos, né? Colocar novos serviços, novos produtos e assim por diante. Falando em novos produtos que você não trabalha ainda, nosso patrocinador master aqui do New X Podcast, Meguiar's. Olha que beleza. Já está fechado já. Tá aí uma oportunidade. Já está fechado. Uma grande oportunidade, que toda a linha de produtos da Meguiar's, são mais de 100 produtos no Brasil, inclusive coating cerâmico, produto para pneu, produto para roda, produto para correção de pintura, produto para shampoo. Eu vou abrir, né, para você sentir o aroma dos produtos, é um grande diferencial. Delicioso. É gostoso de trabalhar. Sem dúvida. Você acha que isso aqui é uma oportunidade grande para a Jobasa? Acho que é uma oportunidade, né, Anderson, de colocar novos produtos e estar expandindo, né? Os carros estão muito completos, a gente precisa pôr filme, PPF, cuidar da aparência, da estética. É uma oportunidade, né? Então vamos estruturar agora a Jobasa para... A gente já estava falando mais cedo aqui, que ele falou que... Vamos ver. Já tem uma linha. Seu João, falando hoje aqui, ele estava falando dos desafios de agora, né, da loja, nessa geração do Gustavo. Mas o senhor, quando começou no início da estrutura, qual foi o maior desafio para o senhor no início dessa jornada de empreender? 1972. Os principais desafios que o senhor enfrentou ali naquela primeira década? O que eu vou dizer para você? Na verdade, eu sempre gostei, como eu falei para você, dessa atividade, né? Eu vendia caminhonete na agência Ford, era funcionário dela. E o desafio, na verdade, foi continuar e dar continuidade, porque, como eu falei, eram muito poucas marcas, né, de carros naquela época. Era Volkswagen, Ford, Willys, GM, caminhonete, muito pouco, algum carro importado, um ou outro. Você tinha que inovar. Então, desafio era você procurar aumentar o faturamento que você tinha. Enfim, fazer o que procura fazer hoje. E nós, quando eu comecei, eu fiz o comentário já, comecei como autopeça. Para passar a vender peça para caminhão, depois peça para trator, depois lataria para carro, depois borracharia de carro e tudo mais, foi foi um acontecimento, uma coisa atrás da outra, e foi muito rápido. E você veja, é uma coisa que precisa ser comentada. Houve uma época na nossa vida, de uma forma geral empresarial, em que nós trabalhávamos com uma inflação de 70% ao mês. Ao mês. Várias vezes aqui eu vinha a São Paulo, eu tinha uma caravana do ano, eu vinha aqui, chegava, carregava a caravana uma quarta-feira lotada de mercadoria, chegava em Mojimirim, estava descarregando, 2 dias depois organizando tudo isso, aquilo e tal, a pessoa me ligava. Olha, aquela mercadoria que você levou está subindo em 35% amanhã, você quer aproveitar? Que não. Claro, repete o pedido. E, infelizmente, quem que pagava isso? Era o consumidor. Uhum. Isso foi um problema muito grave, que as pessoas sabem, mas não conviveram com isso. O que foi essa inflação brutal.
entendeu? De quase 1000% ao ano. Isso foi uma loucura. Isso a gente atravessou. E depois as moedas que mudaram, né? Real, Cruzeiro Novo, Tablita, governo ameaçando, fazendo com que você... Chegou um tempo que você não pode, o preço que você está vendendo agora hoje, você tem que fazer o mesmo preço mês que vem. Quer dizer, foi uma loucura, foi uma atividade aí, uma situação que a gente atravessou, isso 2 ou 3, 4 anos, tabelamento e tudo mais, foi muito complicado. Passamos por tudo isso. Isso foi uma dificuldade geral, né? Então, agora, continuamos aí atentos. Então, nessa época, foi complicado. E tinha essa obrigação de que o governo obrigava a segurar o preço por 30 dias, é isso? Tentou. O governo tentou, congelou. Houve aquele... Gilson Funaro era, na época, o ministro mandou laçar boi no pasto, isso, aquilo, porque tinha que congelar preço de carne, congelar tudo. Isso foi uma situação muito complicada para o país. O país conviveu com essa situação de congelamento de preço e de inflação alta muito tempo. Quem pagava isso? O consumidor. Que todo dia a dona de casa tinha que fazer supermercado praticamente quase todo dia. Ou então ia lá, enchia carrinho de supermercado. Quando chegava no final do mês não tinha mais nada, ia lá, mês que vem era outro carrinho, 2 pagando por 1. E isso prejudicava, porque o mercado automotivo no Brasil sempre foi muito forte e sempre cresceu muito, né? Com exceção desses últimos 2, 3 anos, que teve impacto de pandemia, pós-pandemia, mas vinha numa crescente muito forte. Sim. Nessa época, mesmo com a inflação, você chegou a sentir essa dificuldade de venda? Caiu a venda, essa percepção? Sim, claro. Ou continuava crescendo o mercado automotivo? Não, a gente sentiu, sim, claro, a gente sentia, porque o consumidor ficava tolhido, ele não tinha, você, na verdade, tinha que bancar muitas vezes a venda que você fazia, ela não é com essa agilidade, você faz a venda, recebe, tal, cartão, não tinha nada disso, você tinha que fazer uma venda e às vezes para receber da pessoa que comprava, às vezes 2, 3, 4 meses ele colher o produto dele do sítio e tudo mais para vir pagar a gente. Tinha que ter um planejamento muito mais forte. Entendeu? A gente tinha essa dificuldade. Como hoje, né? Exato. Rafa, estou precisando de PPF. Na hora, né? E você veja. Você está falando isso. Né? Que PPF é que pede aqui. Na hora, né? Na hora. Sim. Antigamente, você comprava mercadoria do viajante, ele via vender para você, tirava o pedido, enviava, juntava com os outros pedidos que ele tinha, mandava para o distribuidor aqui em São Paulo. Isso demorava 10, 12, 15 dias. Essa mercadoria vinha em caixote de madeira, com aquela fita pesada em volta. Quer dizer, era uma dificuldade tremenda. Você tinha que ter essa perspicácia de ver que tipo de mercadoria que virá, o giro da mercadoria, você fazia tudo no Cardex, ou tudo na fichinha pequenininha, para saber o que virava mais, o que virava menos, para não deixar faltar mercadoria. Hoje, você, às vezes, pratica uma venda e diz assim, eu não tenho hoje, mas amanhã cedo está aí. E o consumidor aceita. Né? Mas naquele tempo, era problema. Então, era desafiador. Um grande desafio. E uma outra questão, o senhor falou que a sua esposa começou o negócio junto com o senhor? Na porque época era minha sócia, né? Daí... Você viu? A minha sócia, uma sociedade que já tem... Quer dizer, nós somos casados já, vamos fazer aí quase 60 anos de casamento, né? Começaram o negócio juntos. Juntos, né? E deu certo sempre? Certinho, sempre. Né? Então, Anderson,
estamos aí. É os 3 P's ali, né? Os 3 P's. Prudência, paciência e perseverança, é isso? Perseverança, isso. Para a mulher mais paciente, assim? Muito. No geral, vocês têm são mais tranquilos, passam assim, a paz, uma paz, tranquilidade. uma tranquilidade. E o Gustavo sempre foi, nunca me ligou acelerado, ele já me ligou com alguns problemas, às vezes, algum atendimento, mas sempre muito calmo, muito tranquilo. Olha, estou com esse problema. Esses 3 P's aí sempre te nortearam também, a educação do seu pai? Sempre foi um norte, né? E não adianta você tentar resolver as coisas de uma forma nervosa, no atropelo. Sim. Tem que sempre ter a tranquilidade para que você possa resolver. Né? Se o problema está ali, tem que ser resolvido, não tem jeito. E como é que foi por um período aí, ter o pai e a mãe? Tem o pai e a mãe educando em casa e tem o pai e a mãe como chefe na empresa. Exato. Sempre muito tranquilo, viu? Meu pai sempre deu liberdade, né? Para poder tomar as decisões, fazer a coisa acontecer, mudança. E ter aí o seu João do meu lado é algo muito... um privilégio muito gigantesco, né? Sou grato eternamente pelo trabalho que ele faz, pela coisa que ele vem desempenhando. Seu João tem 60 anos de casado. Quase. Casou com 9 anos? 8 anos? O que foi? Não, na verdade, eu casei cedo, entendeu? E eu casei em 68. Então, não sei quanto. 68, 32 com 24 vai dar 56 anos. É que ele tem 60 anos, não tem? Pelo amor de Deus, Entendeu? 60 anos. Não, 60. Então, é assim, né, gente? Dessa época, era muito comum. A primeira coisa que na época, a gente queria, quando a gente casava, era você ter a sua família. Sim. Antes de ter sua casa, antes de ter o seu carro, você queria ter teu filho e tal, entendeu? Depois você ia construindo as coisas. Verdade. Hoje é o contrário. Hoje é o completamente. contrário, Exatamente. Hoje é construir as coisas para depois pensar em filho. Exatamente. Não é? Porque filho hoje em dia... Se pensar. Se pensar. Filho hoje em dia, a gente sabe que não é fácil. Não é, porque às vezes dificuldades, né? Os exemplos hoje que a gente vive, isso é uma coisa natural, né? Você ter a dificuldade de educar um filho hoje, isso é natural. Seu João, uma pergunta, olhando para toda essa história são 55 de loja? Isso. Tem 3 anos. 55 de CNPJ, vamos falar assim, né? Olhando para toda essa história, para o passado, desde o início, o senhor mudaria alguma coisa? Assim, eu mudaria esse momento, eu mudaria isso, mudaria aquilo, ou não? Olhando para os 55 anos aí de Jobasa. Como é que... Eu acho que tem coisa que eu mudaria, sim. Agora, dizer para você o quê... complicado, né? Mas, sim, mudaria alguma coisa. Mudaria alguma coisa? Mudaria, sim. Mas sempre levar em consideração sempre o lado bom da coisa, né, Anderson? Isso é importante na vida. Claro que desafios, necessidades, essas coisas todas da vida, a gente tem, isso não para. Né? Então, estamos aí junto, graças a Deus. Eu acho que a família está toda trabalhando. Quando o Gustavo fala assim, família, é um negócio muito sério, mas nós não podemos esquecer que nós não estamos lá só como família, estamos lá para gerar e gerir, gerar negócio e gerir pessoas. Gerar um negócio e gerar pessoas, não é isso? Nós temos que pensar exatamente isso. Estamos lá para trabalhar, receber, ganhar dinheiro, ter lucro para poder reinvestir no negócio. Isso é importante. Então, o lado familiar, por exemplo, nós temos um menino lá conosco que trabalha conosco, com o Gustavo. Ele, tadinho, teve uma dificuldade lá conosco, mas começou lá conosco desde os 7 anos de idade. Quando chegou aos 14, nós registramos ele. Desde os 7 anos de idade, entendeu? Ficou lá conosco. Então a gente tem uma história na vida, não é só a gente tem, muita gente tem história na vida. A gente falar de família, de empresa, isso, aquilo, Anderson, a gente sempre buscou, a gente também tem uma formação, né? Os pais da gente, né?
pais da minha esposa, os nossos familiares todos. Família é um negócio muito sério, muito importante. Isso é a célula máter da vida. Né? Então, vai bem, vai mal, é complicado. É isso. Exatamente. Reflete em tudo. E você, Gustavo, mudaria alguma coisa? Nossa, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? O que eu mudaria na minha vida? Eu acho que a gente... É que nem a questão daquela... Arruma outro neto. Olha aí. Ai, Mariana me mata hoje. Eu acho que a minha história, na verdade, eu só tenho boas lembranças, coisas boas. No negócio, mudaria alguma coisa? Se pudesse voltar um pouco atrás de todo esse período que você está tocando o negócio? Eu acredito que não, viu, Anderson? Tem uma boa história aí. Não Sabe o que é mudaria isso? nada, não. Olhar positivo sempre. Exato. Você até esquece o que realmente não deu certo, assim, porque você passou por cima disso tudo. Passa por tudo, né? Não tem coisa que a gente não faça, né? Tem que superar, tem que ir atrás e conseguir. E para melhor. todas as lojas aí que a gente conhece, que assistem a gente, que estão acompanhando aí, o que você deixa de conselho hoje para lojas que estão começando ou para lojas que já estão, às vezes, passando algum tipo de dificuldade? Vocês que têm mais experiência, estão maduros, estruturados no mercado. O que o Gustavo hoje, com as lojas olhando para você, falou: Gustavo, me dá umas dicas aí, me dá alguma orientação, algum conselho? Hoje está na moda aí aquela trend do Instagram, né? Primeiro você começa, depois você melhora, né? Uhum. Essa é uma situação que eu levo para mim. Porque tudo tem que começar, né? Apenas faça, né? Tem que fazer. Não pode ficar aguardando o tempo certo, o momento correto das coisas. Então, faça, né? Deixa a coisa acontecer. E faça o seu melhor sempre. O melhor sempre, exatamente. E o senhor, seu João, o que o senhor daria de conselho para quem está começando um negócio hoje? Anderson, infelizmente, eu digo para você o seguinte: nós vivemos no Brasil hoje uma situação complicada, né? Há muita coisa boa, você vê o lado pujante do país na mão dos empresários, a coisa sempre andando, a agricultura sempre focada de uma forma muito madura, todo mundo correndo em cima, trabalhando, indústrias, tudo mais. E, por outro lado, você vê o lado que há informações, às vezes, chegando negativas para a gente. Isso faz com que as pessoas, às vezes, fiquem desestimuladas, né, a fazer alguma coisa. Mas o que eu digo para o senhor é o seguinte: nós não podemos perder a esperança. Nós temos que achar que isso chega uma hora na vida que a coisa tem que mudar, e mudar para melhor, gente, né? E pensando e dormir pensando que hoje não foi tão bom, mas amanhã está aí um novo dia, vamos começar, vamos tentar, não é? Essa é a mensagem. A mensagem. Muito bom. Tem algum fato marcante, Gustavo, que você gostaria de contar para a gente? Alguma história que ficou marcada com algum cliente, alguma situação assim, fora do áudio, né? É isso que eu ia falar, fora essa, que já foi bem... Tem algum momento que, para você, da tua história, você fala: olha, esse momento foi o momento mais marcante, decisivo, que você lembra, assim, ou não? Cara, É muita coisa, né? muita coisa, né, Anderson? Teve algum outro prejuízo além do áudio? Cara, prejuízo não, mas outro dia, falando sobre o PPF, cara, chegou um cliente na loja que tinha acabado de comprar um carro, era um seminovo, era uma S10, era um carro do ano. Tava lá maravilhado com o carro. E aí ele veio mostrar o carro pra mim, tal, o carro tá cheirando tinta, tá coisa linda. Só que ele mostrou um detalhe no capô do carro dele. Tinha um risco, sabe? Não, eu já passei ele no funileiro, tal, o cara vai pintar, vai deixar meu carro novo, não sei o que, vai pintar o capô, né? Então até chateado. Aí fui lá olhar, quando eu olhei, falei: cara, esse carro tem PPF. Mas o que é isso? Não, ele tem uma película aqui de proteção de pintura. Olha o papel do PPF aqui, fazendo a proteção da pintura. Eu falei: não, mas não tem, passei no funileiro, ele falou que é risco, não tem o que fazer, tem que pintar o carro. Eu falei: não, fui lá, levantei,
não tinha um risco no carro. Tirou o PPF. Tirou o PPF, ele nem sabia que tinha PPF. Então, ele tinha acabado de comprar o carro, estava lá encantado com o veículo, mas estava desapontado porque tinha um risco no capô. E aí ele não sabia o que era o produto. Aí mostrei para ele que o PPF fez a verdadeira função, que é a proteção da pintura. E aí trocou. Aí trocou o PPF. Esse é o cliente que todo carro vai colocar PPF. Exatamente. Ele teve a experiência já. Exato. Então, são situações que acontecem no dia a dia, né? Que é bacana. Sobre experiências assim como PPF, o que mais te chama a atenção no PPF da NewX? Rafa, é um produto de extrema qualidade, né? Sim. Produto até muito mais fácil de ser trabalhado do que outras marcas, né? E por trás de um produto tem uma empresa muito séria, né? Vocês aí são fantásticos no que diz respeito à parte do pós-venda, né? Na atenção ao cliente. Isso é o que faz a diferença. Esses dias tive uma situação com um cliente que entrou em contato com vocês aqui, eu não estava nem sabendo. O cliente até virou meu amigo, né? Eu nem conhecia, tal, era de uma cidade vizinha, virou meu amigo, mas ele não contou para mim do que tinha acontecido, porque a instalação tinha ficado perfeita. Perfeito. Ele entrou em contato com vocês, solicitando uma garantia, que tinha uma mancha aqui, uma mancha ali e tal, e queria que resolvesse o problema. Prontamente, a sua equipe foi até a minha loja, marcou com o cliente, identificou que não era um problema do material, do produto, não era um problema de instalação, e sim algo ocasionado, né? Então, foi feito talvez a utilização de algum produto nessa lavagem do veículo, que o qual acabou manchando, e pelo relacionamento nosso e pela condição da empresa, fizemos a troca. Fizemos a garantia, na verdade não é nem uma garantia, mas trocamos o produto para o cliente de uma forma totalmente responsável, né? Entendendo que o cliente precisa levar uma boa experiência sempre, né? Uhum. Então a gente bancou aquele produto ali, né? E fez a troca para ele como uma questão de cortesia, né? Quando ele entrou em contato com a NewX, a gente se preocupa muito com tudo que realmente os consumidores falam sobre o nosso produto, né? Certo. Então, assim que eles entraram em contato, na mesma hora já lhe procurei para verificar o que realmente tinha acontecido. E eu e o Lucas fomos lá na sua loja para ver de perto realmente qual foi esse problema que tanto ele falou. E num diagnóstico, a gente já viu que realmente não foi. O PPF fez a função dele, né? E por isso que o momento da venda é tão importante você vender da maneira correta. E vocês venderam na melhor maneira mesmo o produto, porém, o cliente ficou meio que insatisfeito com algumas coisas, e depois até ele falou, poxa, desculpa, realmente eu tenho certeza que é sobre isso. Muito obrigada pela troca do material, né? E a gente nem precisava ter trocado, não fazia parte da nossa função. Trocar mesmo um pouco da garantia, né? Exato. Mas é isso, essa filosofia que a NewX tem de estar sempre próximo, não só em momentos fáceis, né? Sim. Mas também nos momentos que a gente tem que solucionar o seu problema também, estar sempre junto, né? Claro. Isso aí leva uma experiência boa ao consumidor, porque ele entrou em contato, geralmente a gente faz todo esse suporte, acompanhamento com outras lojas também, que ele entrou em contato direto, a gente não era um problema de produto, olha, isso era simples, a gente ia dar orientação, mas se tratando de uma loja também séria, tudo, a gente, primeira coisa, pegou os dados, ligou para vocês, falou, olha, eu acho que por ser um cliente bom, vale a pena a gente dar uma atenção, receber o cliente, mostrar para ele, até porque isso vai fidelizar ele ainda mais lá na Jobasa, né? Exatamente. E ele foi um cliente também que a gente indicou e que ficou amigo, seu amigo, né? Ficou amigo, né? Ele entrou em contato com a NewX, pedindo uma indicação de loja. Aí a gente mandou para a loja de vocês. Aí ele foi, fez o trabalho com o Gustavo, ficou amigo do Gustavo. Exatamente. Isso é bacana. E a gente busca isso, né? Não só aquela condição de venda, mas a gente gosta de fidelizar o cliente através, né, do relacionamento, de estar junto, querendo saber da experiência, aquilo que ele colheu de resultado, né? Isso é bacana, isso é importante, né? É o pós-venda, não tem jeito. A venda, ela só finaliza a hora que realmente, né, faz todo o círculo ali. E esse cliente satisfeito vai trazer muito mais para vocês. Com certeza. E que virou amigo, né? Virou amigo, exato.
Show de bola, gente. E vamos caminhando para o final, então. Passamos mais de 1 hora de conversa já aqui. Que delícia. Passar rápido, né? Que delícia. Deu mais de 1 hora já, né, Júnior? Passou rápido. 1h10 já aí que a gente tá papeando. Quanta história, né, Anderson? É E legal. aí? Tava nervoso? Rafa, vocês dão aquela assistência com a gente aí? Foi fácil? Vai tranquilo. Foi hein? tranquilo, Foi né? tranquilo. Leveza, né? Nos ajuda muito, né? Mas vocês são muito leves mesmo. Mas sabe o que acontece? Muito. O receio, o medo disso, aquilo e tal, passa a partir do momento que a gente começa a sentir esse tipo de relacionamento, conversa amigável, gostosa de fazer, né? Se sente bem, né? Se sente bem, vai soltando. O Vai seu João estava acontecendo. ali falando, Gustavo, eu vi ele falando, Gustavo, mas eu não sou muito de falar. Mas eu falar eu vozeirão do Cid Moreira, velho. Que isso? Muito bom. Foi muito Anderson, bom. eu agradeço a oportunidade, tá? Porque na idade que tá meu pai, cara, Gustavo, para com isso, pelo amor de Deus. é um prazer gigantesco de poder tê-lo aqui participando de um podcast. Sim. Né? Na minha vida eu nunca imaginei meu pai participando de um podcast. Tá Que certo? legal. legal. Olha que Chegou, coisa ele tá bacana. brilhando Nossa. ali, ó. Você sabe que é interessante, né? Podcast. Demais. Para mim, a gente ouve podcast. Falei, pera um pouquinho, eu vou procurar saber o que é o podcast. Oh, meu Deus. E mandou várias dicas lá, mandou mensagem, Oh, WhatsApp, pois é, é isso, é pois é. aquilo. Não, porque, claro, tudo é novidade pra Sim. gente, né? Eu sou de uma geração para trás aí, mas eu tenho que me procurar me atualizar de alguma coisa, tá certo? Então, eu conto para você com muito orgulho. A filha do João, que está aí conosco, tem 18 anos, é professora do Objetivo de Inglês. Fala inglês perfeitamente. Estou pensando em voltar a Muito bem, praticar isso o mesmo. inglês com ela, Sim. entendeu? Porque é Meninão, uma né? forma Vamos da pro gente... SEMA. É um meninão, Vamos né? pro Sema, Sema, vamos você pro vai Sema. jogar no não é Sema. só isso, gente. É uma das formas, sabe? Isso eu digo para vocês, da gente procurar se manter atualizado. Não é só ler jornal, ver notícia, porque notícia tem notícia boa, notícia ruim. É você analisar aquilo que é bom e que não é bom, né? Sim. No dia a dia. Isso é importante. Agora, então aí o fato de eu ter a idade que eu tenho, isso não quer dizer que eu tenho, claro que tenho minhas dificuldades, mas eu tenho que conviver com essa moçada nova para eu tentar, pelo menos, estar um pouco atual. E falou, pai, vai embora. Vou fazer. Não é isso. E hoje, deixando uma mensagem para esses meninos aí que assumiram esse negócio junto com o senhor, isso é um orgulho, né? Porque Mas o sim. senhor construiu e aí os meninos cresceram. Sim, o Anderson. Porque hoje a molecada, como o senhor falou, os netos já estão, um está em São Paulo, outro está estudando aonde, cada um está num lugar. Sim. Mas os meninos aí cresceram e Com esse resolveram legado, hein? assumir e continuar a tua história, né? Teu negócio. O Anderson, sem dúvida nenhuma, é o seguinte, a Jobasa hoje é uma empresa regional e que atende a região inteira ali. A gente percebe que, como eu falei para você, a gente tem que ter a certeza, né, de que nós estamos prestando um bom serviço, um serviço sério. O cliente tem que entrar na loja e se sentir bem e não ter dificuldade nenhuma de você pensar que não prestou bem um serviço, que a coisa não foi bem feita e tudo mais. A clientela nossa é uma clientela fidedigna, a gente faz questão de manter esse tipo de padrão e, acima de tudo, é o que eu passo para eles e eles também me passam isso, porque a segurança vem deles para mim, não é só eu para eles. Isso é muito importante. Eles, meus filhos, trabalhando comigo, mas eles é que tragam a segurança para mim. Não adianta nada eu falar, pai, vai que a retaguarda está garantida. Não é bem assim só. Na verdade, Foi não muito adianta grande. nada se eu tivesse 2 filhos de ponta cabeça aí. Não, graças a Deus. Nós convivemos muito bem, mas como eu falei para você, família, mas nós estamos lá, uma empresa. E a coisa tem que ser tocada como empresa, Sim. visando lucro absoluto, né? Porque não é Entidade. você visar lucro não é nada demais, porque você tem que viver a sua vida.
E a gente tenta passar isso para os outros rapazes que estão conosco lá. Então, Exatamente. essa é a imagem que a gente tenta deixar passar. Muito bem. Perfeito, foi excelente. Emocionada. Não, foi Emocionada. Eu também estou, sabia? Com muito essa bonito, história, né? Emocionada. a história de vocês. Muito mesmo. Eu conheci um pouco, Eu mas já não no adorava o detalhe, Gustavo. O Gustavo, quando me liga, ele sempre me liga para nada de problema, nunca. Sempre com soluções, tudo. Sempre com esse sorriso. Você fala, até sua fala sorri também, né? E aí, eu fala mais um pouquinho, que você tá me dando uma paz, Gustavo. Vai, eu tô aqui na agitação, aquela agitação, né, que a gente vive no nosso dia a do dia. interior, Ele tranquilidade. vem com a paz. Eu acabei de falar, vou morar lá em Mogi. Vai morar em Mojimirim. Vou morar lá. Ei, lá. Gente, foi incrível. Bacana demais. Muito Sabe o que obrigada. acontece? A gente não comenta, não precisa falar nada disso, né? Mas a gente vem de uma família, tanto eu como a minha esposa, em que a gente prisma sempre pela amizade, união e tudo mais. Vejam vocês, não é novidade, nós lá em Mojimirim, por exemplo, nós moramos primos, irmãos, todos num lugar só. Imagine você, todos. Nós temos lá um local lá em Mojimirim, o Gustavo mora a 100 metros da minha casa. Entendeu? Minha filha mora um pouco mais, o Zé Augusto também, todo mundo perto, meu sobrinha, irmã, tio, todo mundo junto lá. Então, isso faz com que a família esteja sempre unida, porque isso não existe mais, gente. Quando a gente vai fazer um encontro familiar, é uma coisa beleza. Agora, vou pedir para você fazer o seguinte, corta esse negócio da edição, porque não tem nada a ver com a conversa que nós estamos fazendo. Tá bom? Pronto. Não. A gente vai dar continuidade para esse podcast, né? A gente vai... Corta isso. Não, mas isso é importante, história, contar né? o contexto da história é verdade, familiar. porque quando a gente se reúne lá, por exemplo, hoje aí nós recebi um convite, aí vamos ter um aniversário de um sobrinho meu que veio agora da Alemanha para cá, veja só. Uma sobrinha minha foi morar na Alemanha. E casou-se muito bem lá, tal. Tá voltando, já voltou para o Brasil. E ele faz manutenção de máquinas, tal, tudo mais, no mundo inteiro, né? Tá fazendo aniversário, vai fazer 45 anos agora. Já correu aí. Gente, determina quem vai, quem não vai, quem não vai. Quer dizer, uma festinha de nada tem 80 pessoas. Já reúne a delícia, família né? inteira. Família grande, né? E é difícil Muita muito gente. isso. Bora para essa festa? Vamos. Eu vou também. Eu já topei. Tira isso da edição. Ó. Mais jeito nada, isso nenhum. aí vai ficar tudo junto. Pelo Sabe quando eu contrário. falo da família, né, Anderson? É um espelho, né? É algo que tem que ser realmente levado em conta, porque só traz coisas boas, né? Legal, gente. Uma coisa boa mesmo é o seguinte, Anderson, é a gente poder levar em conta isso que acabou de acontecer, ser bem recebido, conhecer você, estar junto com o Anderson, que eu tive oportunidade uma vez só na vida, e perceber Ele melhorou que, muito, não foi isso? Melhorou muito. Ele era mais moço. Ele agora há pouco contou uma história de vida para mim que me deixou muito emocionado. Mas é um moço que tem um passado maravilhoso, um início de vida maravilhoso. Por isso que ele é. O sucesso está nele, está aí, ó. Verdade. A história sua Vamos gravar um podcast da história dele. Rápida, né? É importante. E rápida. Muito bonito. Vocês estão de parabéns. Eu Obrigada. agradeço de coração essa oportunidade. Não vim Acompanhar só. só. Nunca pra assistir. pensei na minha vida em colocar o microfone no ouvido. Gostou? Me diga. O que eu vou fazer? Gostei, mas eu vou... Muito. Entendeu? Foi muito bom. Viu? Muito obrigado. A oportunidade foi ótima. Obrigada Legal. a você. Obrigado, seu João. Gustavo, obrigado. Anderson, Tô obrigado emocionado mais aqui uma também. vez. Nossa, Obrigado, muito. Rafa. Obrigada Agradeço a mesmo, de vocês. coração, viu? Acho que Vim foi correndo, desculpa um pouquinho do atraso. Cheguei direto do Direto de Cuiabá de Cuiabá. manhã. Foi muito bacana, né? A história realmente
Que até eu fiquei emocionado. Muito mesmo. Mas não Então tem como. Tá até o nosso câmera lá, o nosso Já tirou o óculos, já enxugou. Nosso diretor lá. Isso, agora, só para fechar aqui, a gente tá fazendo a gente vai lançar agora, começa domingo, o episódio da série que a gente lançou, que chama New X pelo Brasil. E a gente vai contar histórias de algumas lojas de empresários que estão desde o início, tá fazendo um documentário. E domingo sai o primeiro episódio da série New X pelo Brasil. Além do podcast agora, 2 vezes por mês a gente vai ter um documentário que vai girar o Brasil. E o Júnior tá junto nessa comigo. Eu já tô sabendo que tem que pegar um lencinho, né? Que foi emocionante, viu? Muito mesmo. Legal, bacana. Vamos acompanhar. É isso aí, pessoal. Então, essa semana, já aproveitando, no domingo tem o primeiro episódio dos documentários da série New X pelo Brasil. Muito obrigado por você que nos acompanhou. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, seguir aí a nossa página, deixar seu comentário. Obrigado, Rafa. Muito obrigada, chefe. Obrigado aos nossos convidados, Gustavo, seu João. Eu me agradeço. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Valeu! Podcast, acelere e vem ouvir tudo sobre carro, só conteúdo.